ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5 horas, 1 minuto. Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, você acompanhando em Ribeirão Preto AM 1270 ou então através da internet em qualquer lugar do Brasil e do mundo, aplicativos Band Rádios, YouTube, Facebook, em qualquer lugar com a Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Hoje é terça-feira, 16 de novembro de 2021. Estamos iniciando mais uma edição do Bandeirantes Esportiva e vamos juntos até às 7 horas da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco. Informações da Ponte Preta chegando na Bandeirantes com Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. Delegação da Ponte Preta desembarcou agora há pouco no aeroporto de Viracopos. Retornou da cidade de Londrina após a derrota para o time paranaense pelo placar de 2-1. Mais uma semana decisiva para a Ponte Preta, que sábado vai enfrentar o Confiança fora de casa, lá em Aracaju. Rodrigão deve voltar ao time titular. Fábio Sanches está fora. Felipe Albuquerque e Iago Henrique serão reavaliados pelo departamento médico. Marcos Luiz, avante, avante meu bugre, com fibra e testemunho. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio? Tudo bem, tudo Band por aí. Também, Júlio, um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes. Terça-feira de reapresentação do elenco do Guarani depois da vitória em cima do Avaí. O foco agora é o Goiás, na segunda-feira que vem. Preocupação é o Bruno Sávio, mas a informação da Bandeirantes é que o jogador está lá em campo, em mais uma decisão. E hoje quem vai falar com os jornalistas é o atacante Lucão do Break. Hashtag faltam 2, hein, Júlio? Aqui é Brasil, aqui no peito de ti. Aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto. Tem Brás em campo hoje em 8h30 contra a Argentina, jogo que você confere aqui na Rádio Bandeirantes. Sem Neymar, que está vetado pelo departamento médico, Tite deve dar nova oportunidade a Vinícius Júnior, o malvadão, no jogo contra a Argentina. São Paulo. Salve o tricolor paulista, amado clube. Semana de clássico e o lado São Paulino do Choque Rei, Paulo do Vale. O São Paulo se prepara para um choque rei importantíssimo. Mais uma decisão contra o Palmeiras, agora para o tricolor se afastar da zona do rebaixamento. Apenas 2 pontos. Lembrando que as equipes este ano definiram o Campeonato Paulista em grande decisão e também se enfrentaram nas quartas de final da Copa Libertadores, além dos jogos pela primeira fase do Campeonato Paulista e também primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que terminou empatado no Morumbi.
Para essa partida, Rogério Ceni volta a contar com Rodrigo Nestor e Gabriel Sara, que cumpriram suspensão contra a equipe do Flamengo. Arboleda serve a seleção do Equador hoje e não deve chegar a tempo, pelo menos em condições, para entrar na equipe do São Paulo. Lembrando que no jogo contra o Flamengo, Rogério optou por um esquema com 4 defensores, utilizando Diego Costa na lateral direita do tricolor. Início da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira. Já às 18 horas, o Grêmio recebe o Red Bull Bragantino. Intervalo de jogo, aliás, início neste exato momento do segundo tempo de Atlético Paranaense 0, Atlético Mineiro 1. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente no gramado. O Palmeiras chegando com você, Lucas Herrero. Chegando com as informações da Sociedade Esportiva Palmeiras, que tem algumas boas indefinições com relação ao choque rei de amanhã contra a equipe do São Paulo no Allianz Parque. Jorge e Marcos Rocha, os dois treinaram ontem na academia de futebol. O Marcos Rocha é o mais próximo de atuar porque foi apenas preservado na partida contra o Fluminense. Já o Jorge tem alguns problemas na coxa, está no final da transição física, então ele deve ficar ou no banco de reservas ou ser preservado mais uma vez. Com isso, a provável escalação do Palmeiras tem o Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Kusevich e Vitor Luiz, Zé Rafael, Danilo, Veiga e Scarpa. No ataque, Wesley e Rony, esse é o provável Verdão. Adversário do Palmeiras na final da Libertadores, Flamengo tem 2 dúvidas no elenco. Arrascaeta, ainda vetado pelo departamento médico, pode voltar à lista de relacionados antes do dia 27. Já Rodrigo Caio tem lesão na panturrilha e será dúvida para o jogo no Uruguai. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Peixão com Isabelle Moraes. O Santos volta a campo amanhã contra a Chapecoense e deve ter retornos importantes no ataque e baixas na defesa. Fora da partida contra o Atlético Goianiense por um quadro gripal, o atacante Marinho treinou normalmente, pode começar entre os titulares contra a Chape. Já Diego Tardelli, que foi poupado por desgaste físico na última partida, também deve retornar. O problema mesmo tá na defesa, viu? Emiliano Velasquez segue fora por lesão e o zagueiro Kaique, que levou o terceiro amarelo contra o Atlético Goianiense, vai cumprir suspensão contra a Chape. Um provável peixe para amanhã na Vila Belmiro tem João Paulo, Wagner Palha, Luiz Felipe, Danilo Boza, Madson, Vinícius Zanocelo, Felipe Jonathan, Gabriel Pirani e Moraes, Marinho e Diego Tardelli. Mercedes alega novas provas e pede revisão à não punição ao incidente envolvendo Max Verstappen e Lewis Hamilton no Grande Prêmio do Brasil. O holandês teria colocado Hamilton para fora da pista de forma intencional, mas não foi punido pelos comissários. Corinthians. Salve o Corinthians. Acelerando com informações do Corinthians, João Paulo Capelani. Atenção, foco total no jogo de amanhã. Flamengo e Corinthians, Maracanã, a Rádio Bandeirantes vai acompanhar. E um destaque em relação à equipe principal. Hoje rola a definição dos titulares para o duelo de amanhã, o Clássico Nacional, frente a frente Mengão e Timão, com apenas uma novidade em relação ao último jogo, vitória do Corinthians 3-2 na Neoquímica Arena diante da equipe do Cuiabá. Lucas Piton, pela primeira vez na temporada no comando do técnico Silvinho, deve ter uma segunda oportunidade seguida entre os titulares. Jogador que agradou muito na partida diante da equipe do Dourado, então a tendência é um Corinthians com Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Lucas Piton na zaga. Meio campo ainda uma indefinição, a tendência é de Gabriel no meio campo, com Juliano e Renato Augusto, na frente mais uma vez, Roger Guedes, Jô e Mosquito ou Gabriel Pereira. Este é o provável Corinthians para amanhã, Timão que viaja daqui a pouquinho para a capital fluminense. Amanhã, às 9h30 a bola vai rolar e a Bandeirantes vai acompanhar. Bandeirantes Esportiva. Gleger Zorzin. Olhar técnico da Bandeirantes, um abraço para você, Gleger, qual é o seu destaque? Para você também, Júlio, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, daqui a pouquinho às 18 horas, lá na Arena Grêmio, o Grêmio recebe o Bragantino, o Red Bull Bragantino, né? O Red Bull brigando aí por uma das vagas no G4, vaga da Libertadores, e o Grêmio
numa situação desesperadora, né? Tem 29 pontos, né? O primeiro que abre ali o primeiro acima, fora da zona de rebaixamento, é o Bahia, tem 36, ou seja, são 7 pontos de diferença do Grêmio para o primeiro fora da zona de rebaixamento. Situação dura e difícil, mas está aí uma oportunidade de dar uma andada na tabela, né? Com a vitória, chegaria a 32 pontos, passaria o Sport, que tem 30, mas olha, a situação do Grêmio realmente, Júlio Nascimento e ouvintes, é desesperadora. Carlos Henrique. Bate pesado, abraço para você, CH. Qual é o seu destaque? Boa tarde, Júlio. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Hoje, 8h30, tem eliminatórias para a seleção brasileira e o jogo é na Argentina, contra a Argentina de Messi. O Brasil não terá Neymar. Vinícius Júnior será a novidade. Será que o Brasil vence? O fato é que nem lembram que a seleção brasileira, pelo menos pouco comentado, né? Nós vamos assistir, evidentemente, o jogo por ordem de ofício, mas pouco se fala da seleção que já está classificada à Copa do Mundo, seleção do técnico Tite. E eu fico pensando, o que fizeram com a nossa seleção brasileira? Bom, de qualquer maneira, hoje Messi de um lado e do outro lado a seleção brasileira sem Neymar. Quem ganha, hein? Vamos aguardar. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Muito obrigado, Júlio. Um abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. Bandeirantes, novembro, 88 anos, a primeira emissora de Campinas. No jogo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que o Inter venceu por 2-1 o Atlético do Paraná de virada, o árbitro Ramon Abate Abel deu um cartão amarelo ao talentoso jogador Maurício do Inter, porque ele fez embaixadinhas. De acordo com a súmula da partida, escrita pelo homem do apito, Maurício faltou com respeito ao seu adversário. Uma bola que veio muito alta e ele foi dominar, ela subiu um pouco, então ele fez embaixadinhas. O árbitro colocou na súmula, justificou que o cartão foi por atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo. Volto a repetir, está na súmula, por atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo. Futebol arte está morrendo por uma série de fatores e também por atitudes imbecis como estas. Desrespeito ao jogo, um atleta fazer embaixadinhas. O jogador não tem nenhuma liberdade mais. Vive num cabresto tático imposto por treinadores tiranos. Se o jogador ousar fazer alguma coisa que não esteja lá naquele esquema do treinador, ele tira o atleta do time. O jogador, mesmo técnico, com qualidade e com habilidade, não tem direito a fazer absolutamente nada em campo. O resultado é esse aí que nós estamos vendo na atualidade. Futebol funcional, burocrático, sem nenhuma jogada atraente. Eu me apaixonei por futebol por causa da Copa de 1970 no México. Jogadores talentosos de muita categoria, futebol bem jogado, com qualidade técnica. Colecionei figurinhas, Pelé, que dispensa comentários porque ainda não inventaram uma palavra para definir Pelé e talvez nunca haverá. Gerson, Tostão, Rivelino. O que jogou o Rivelino foi algo impossível de descrever. Um jogador que era governado pela própria arte. Nada era mais maravilhoso do que ver brotar nos pés do Riva o ato da criação. Jairzinho, o furacão da Copa, marcou gols em todos os jogos do tricampeonato mundial.
Clodoaldo, Carlos Alberto, eu poderia citar todos aqui, mas o espaço é curto. O que aconteceria com Garrincha se jogasse hoje? Garrincha humilhava o adversário, futebolisticamente falando. Aquele drible que ele se deslocava para um lado e depois ia para o outro, mas sem mover a bola. O adversário ficava feito um besta, feito um tonto, tentando adivinhar aquilo que o Garrincha queria fazer. Garrincha encantou o mundo com os dribles desconcertantes. Garrincha foi o maior driblador do mundo. Pura arte. Categoria técnica. Se jogasse hoje, provavelmente, se executasse aquele drible característico, ele seria expulso. O mundo politicamente correto é um mundo chato. E o futebol politicamente correto é mais chato ainda, chegando às raias da loucura. Bandeirantes Esportiva está no ar com os trabalhos técnicos de Carlos Alexandre Almeida, com os trabalhos técnicos também de Jorge Cardoso. É o timaço de Gil Kleber aqui na Bandeirantes. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Comentários com Greg Zorzin, Carlos Henrique, Valdemir Gomes e Carlos Batista. Também o nosso comandante de esportes. A direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. A minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Mega Feirão Black Friday Rose Pisos. Mais de 200 mil metros quadrados com preços incríveis. Até 50% de desconto e tudo em até 12 pagamentos no cartão. Somente de 17 a 21 de novembro. Pisos cerâmicos a partir de 15,89. Gresalato retificado 29,89. Porcelanato retificado diversos modelos 34,89. Preços por metro quadrado. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Lojas em Campinas e Hortolândia. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pro planeta.
Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics. Serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Lareto Zeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretozeu.com.br. Aroma das Ervas. Misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais, @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Edu Pinheiro. 2008, o Guarani disputava a Série C do Campeonato Brasileiro e veio o acesso. Bugre sobe para a Série B. O Fernando Gaúcho foi o artilheiro do Guarani nessa Série C, mas no dia do acesso, os 2 gols foram do menino Dairo, revelado na base bugrina. Guarani e Águia de Marabá do Pará, no Brinco de Ouro. E a data é essa, 23 de novembro de 2008, e o microfone Bandeirantes estava lá. Nunes abriu para Maranhão pela lateral da grande área, penetrou, vai pro fundo, cortou, girou, cruzou, Dairo girou para a costa do gol! Etapa final do jogo. Maranhão levou pela direita, penetrou, foi pra área, girou em cima da marcação e rolou pra Dairo dentro da pequena área, de costa pro gol, virou em cima do zagueiro e bateu entre o goleiro e o poste, meteu a bola pro fundo da rede. E Dairo iluminado, a noite do Dairo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, vai escrevendo com letras de ouro a sua lenda pessoal. Dairo, 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 camisa 11. Ele é o autor do gol. Amplia no Brinco. Guarani outra vez na frente. Guarani 2, Águia 1 e o detalhe do gol é seu, André Aranha. Perdemos o contato momentaneamente com o Aranha, mas temos aqui o grito da galera. Vem comigo, torcedor bugrino. A festa maior
A nação bugrina faz a festa aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, placar de 2-1. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes. 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Contrafilé peça vácuo 35,90 o quilo. Batata mais batata congelada 2 quilos 15,98. Frango inteiro congelado 7,98 o quilo. Presunto cozido suínco sem capa 15,90 o quilo. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 22 de novembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos, Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano, entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual, entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Acessórios Três Vias. Linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15.000 itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro. Entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 974032077. Ivizum Logistics. Serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivizum.com ou ligue 19 3728 8700. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Quer economizar até 95% na sua conta de energia? Conheça a Nacional Sol Energia Inteligente, uma empresa especialista em energia fotovoltaica com mais de 500 projetos entregues e homologados. Só uma empresa com uma equipe de especialistas e vasta experiência pode oferecer total satisfação aos seus clientes. Assim é a Nacional Sol. Ligue agora para o 0800 494 1026. 0800 494 1026. Nós vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade
de boas energias. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Bandeirantes Esportiva. Carlos Batista. Bom, são 17 horas e 30 minutos. Já já o noticiário completo de Guarani, Ponte Preta e Guarani. Mas agora eu quero falar com vocês sobre a Casa de Carnes Mites Bife. Para fazer um churrasco show de bola ou para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção, muita atenção, porque eu vou fornecer agora os preços das ofertas do dia. Bife de chorizo, R$ 59,90 o quilo. Maminha, R$ 49,90 o quilo. Coxa com sobrecoxa, desossada, temperada, R$ 24,90 o quilo. Atenção, anote aí o endereço. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, ali no bairro Nova Campinas. Nova Campinas, esquina com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, que tem muita experiência em trabalhar em casa de carnes em Campinas há muitos anos e agora é, portanto, proprietário da Mites Bife. Casa de Carnes Mites Bife. Tudo no capricho! Vem aí o Tigrão, o fera da opinião. Tudo bem, Valdemiro Gomes? Grande abraço para você. Seja muito bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Muito obrigado, Júlio. Um abraço a você também, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Semana aí tensa, né, em duas dimensões diferentes. A do Guarani tensa, mas a boa tensão de subir, de tentar aí consolidar definitivamente o acesso depois dessa vitória espetacular do sábado. E a Ponte complicou, né? Estava já numa situação quase que confortável, mas as vitórias de Brusque e do Londrina em cima da própria Ponte complicaram aí. Tem que haver uma grande mobilização até sábado e ver se a Ponte arranca esse resultado a qualquer custo. Lá contra o Confiança, a gente vai falar sobre isso durante o programa, mas uma semana de contrastes para o futebol de Campinas e hoje de Brasil e Argentina, é isso? Isso aí, às 8h30 da noite, com a transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, Ulisses Costa e Craque Neto. Pois é, já está pouco atraente a gente ver seleção brasileira. Imagina agora sem o Neymar, né? Que não é o Pelé, mas o Neymar ainda faz a diferença, né? Ele é um cara, hoje entre os 3, 4 melhores jogadores do mundo, queiram ou não. Claro que não brilha como já brilhou em outras oportunidades, é um cara hoje já não tão preocupado em preservar a forma física como em outras oportunidades. Ele é um jogador de técnica, mas também de explosão, mas ainda faz a diferença. Então, se a seleção com ele já é um belíssimo sonífero, Júlio do céu, imagine hoje sem ele. Mas não importa, tem Messi pra gente ver. Então vale a pena ouvir a Bandeirantes a partir das 8h30. Oi, gente, eu estou aqui
Aqui quem fala é o Pelé. Eu queria mandar um abraço muito especial a você, Tigrão, pelo trabalho maravilhoso que você faz aqui em Campinas e região. Um super beijo para vocês aí. Um abraço, tchau. Ô, Rei, você faz muita falta dentro de campo, Rei. É muito caneleiro, Rei. Que moral, hein? Isso aqui é moral, muito hein? Caneleiro. Rei, melhorou um pouquinho, eu sei que você reagiu legal ao tratamento. Se tiver na área, dá uma passadinha que você sabe que sempre tem aquela especial pra você, tá bom? Tigrão, você ficou sabendo que o Pelé mandou uma mensagem pra mim, uma camisa autografada? Tá sabendo não sabia. Isso aí? É. Aqui, ó. De Pelé para Lewis Hamilton. Maravilhosa vitória. Você é 10. Mandou pra você. Pô, e você? Congratulations. Eu não sei se você é melhor no cockpit com a bandeira do Brasil na mão ou aí no microfone da Bandeirantes dando show. Você é o cara, pô. E o Pelé reconhece, né, os heróis. E o que o Lewis Hamilton... Lewis Hamilton. É difícil você falar o nome do cara. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Não, Lewis. Hamilton. Oi? Tá virando news. Oi? Hamilton. Lewis. E o segundo? Hamilton. Ô, Júlio, Posso você falar pegou pra ele você um justamente na brincadeira que ele faz com você. Você pegou ele não catou no ar, hein? É, pô. Ele que é o inventor da brincadeira. É, porque eu que chamo o Júlio, até porque eu vejo uma semelhança física e também no talento. Cada um na sua área, aliás, evidentemente. O Tigrão, eu não vou te expor aqui, claro, evidente. Não sou tão juvenil assim, mas... Domingo, o Tigrão tava num evento, né, num compromisso. Ele não tava conseguindo assistir a corrida ao vivo, mas aí eu mandei pra ele, né, as fotos do Hamilton com a bandeira do Brasil. Aí o Tigrão mandou assim, ó: você está em alta, coisa linda. Parabéns pela vitória, como se ele estivesse falando com o Hamilton. Mas exatamente, porque eu tava num evento e não tinha como ver, não tinha jeito, né? Eu tava inclusive fora de Campinas, na cidade de Itapira, num casamento. E aí, claro, pô, que eu alimentando a brincadeira que a gente sempre faz, e brincadeira legal, uma brincadeira eu avalio como de bom gosto, né? Uma brincadeira saudável. Eu dei. Não tinha não, pior que não tinha, que eu tava dirigindo, né? Boa, Tigrão. Tem que dar um exemplo. E eu dei um pouco de vazão àquilo que a gente brincou na última sexta-feira. Foi isso, de boa. Mas foi emocionante, né? Eu acho que vai ficar por muito tempo aí na retina de todos os brasileiros que viram aquela cena e que acompanharam tudo que aconteceu pela tela da Band, o que é o melhor de tudo, né? Tudo que aconteceu foi muito emocionante. Teve muita gente chorando porque a cena foi muito parecida, né? Aquela parada depois da vitória e vem um terceiro que ninguém sabe de onde surgiu, com uma bandeira na mão e joga na mão dele. Ele tenta arrancar com o carro, eu vi depois, mais tarde, né? Com uma mão só no volante. Foi sensacional. Mas deixa eu agradecer o Pelé aí pelo carinho. Ele sempre tá me mandando mensagem. E entra no ar aí, o Pelé não pede para entrar, né? Ele entra falando, né? O Pelé vem do cosmos, não de onde ele jogou, do mundo, do universo. O Pelé entra no transmissor e fala. Ele entra pela antena, vem até o transmissor, vai para a mesa, acessa o microfone, fala e sai sem pedir licença, porque ele é o Pelé, pô, ele pode. Então, obrigado, Rei. Se tiver na área, eu sei que você está na escuta. Se tiver por aí, já estiver podendo, dá uma passadinha aí que tem uma do Capão Grosso lá de Mojimirim para você. Sensacional. E as mensagens estão chegando já pelo nosso WhatsApp, 971021493, 971021493. Um abraço aqui pro Pedro Pereira, Jardim dos Oliveiras, está perguntando aqui como é que tá a questão do pagamento de salários da Ponte. O Lupe vai falar disso daqui a pouco. Na ansiedade aqui, o torcedor bugrino é o Michel. Quando começam as vendas dos ingressos pro jogo contra o Goiás? Todo mundo já ansioso ali, esfregando as mãos para comprar o ingresso. O Mosquito, ainda repercutindo o comentário inicial do Batista, tá dizendo aqui, ó, o Batista chegou batendo de bico, hein?
Tá certo, muitos jogadores já são limitados tecnicamente, mas essas atitudes dos árbitros, aí tira o tubo, é o mosquito, tá mandando aqui. O Ronaldão, Batista deu um ótimo parlamento no quesito que é a prática do futebol atualmente versus meia dúzia de jornalistas coindeteiros e diretores e juízes do chatíssimo politicamente correto, que não contribuem nada ao nosso do que já foi um maravilhoso e mágico futebol. E tenho dito, o Tonico já vai numa linha diferente, não aprovou o comentário do Batista, tá dizendo que o CB parou no tempo, não tem ideia do papel que vocês têm com a população. O Pedro Maciel, Batista bem demais, gostei muito do seu comentário. O craque é comandado por sua arte, fantástico. Júlio, em qual canal está passando o jogo do Atlético Mineiro? Paulo Chacara da Barra. Eu não achei, viu, Paulo? Por ser o Atlético Paranaense envolvido, as emissoras tradicionais não têm os direitos. Não têm os direitos de transmissão. Eu acho que esse jogo está sendo transmitido pela Jovem Pan. A Jovem Pan TV comprou esse... Eu vou até... O CH que é ligado nisso aí. Não tá no canal do Atlético Paranaense? No YouTube? Aqui, ó. Veja onde assistir, vamos ver. No canal da Jovem Pan. Você paga e assiste o jogo. Mas me parece que a transmissão de hoje está com um problema, só está passando num determinado... Parece que é só Sky, tem que comprar também. Teve um problema técnico essa transmissão de hoje, Júlio. A Globo Minas está transmitindo na TV aberta. Aqui, ó, nota do Atlético Paranaense. Isso aí vai virar moda daqui a um tempo, hein? Ó, nota do Atlético Paranaense. Na TV aberta apenas a Globo Minas. Além disso, o jogo passará na TV fechada, no canal Jovem Pan News, no YouTube da Jovem Pan Esportes e com transmissão da Furacão Live para todo o Brasil. Então é isso aí que o CH disse, é uma transmissão paga, né? Esses são os meios aí para você acompanhar. Tá 1-0 em 36 do segundo tempo, Atlético Mineiro, virtual campeão brasileiro, vencendo 1-0, gol do Zaratio. Vamos falar de futebol campineiro, né? Que é o que interessa. Agora são 5 horas e 41 minutos. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Começamos com a Ponte Preta. Torcedor Ponte Pretano na expectativa para o compromisso da próxima rodada, a decisão contra o Confiança. Eu li há pouco a mensagem aqui do Pedro Pereira, inclusive ele anexou uma matéria do portal Carlos Batista, que na última reunião do Conselho Deliberativo, o Tiãozinho garantiu que os salários seriam pagos na semana passada. Alguma informação, alguma atualização, noticiário da Macaca com você, Lupe? Tudo bem, Júlio, um abraço para você, para todos que acompanham o Bandeirantes Esportiva. Antes de responder a pergunta do Pedro, no final do boletim do Bloco da Ponte, eu só preciso de 1 minuto de sua atenção e também dos ouvintes da Rádio Bandeirantes, só para organizar uma situação que vai acontecer amanhã no Bandeirantes Esportiva. Respondendo à pergunta do Pedro, o Tiãozinho disse na sexta-feira, na aprovação do orçamento para a temporada 2022, que os salários seriam pagos. Pelo menos ele estava se organizando para pagar os salários, pelo menos CLT, nesta semana. Então, ainda não tive a confirmação de ninguém que o salário foi pago. Inclusive, recebi reclamações hoje que os salários não foram pagos de funcionários. A prioridade é pagar funcionários e depois atletas. Por enquanto, pelo menos a informação que eu tenho agora, dia 16/11, às 17 horas e 42 minutos, é que ainda esses salários não foram pagos. Existe sim essa preocupação, até porque a Ponte Preta demonstrou na derrota ontem para o Londrina, um time muito diferente em relação aos comportamentos que teve contra o Botafogo, que teve contra o CRB, uma entrega um pouco maior em relação ao comportamento da equipe nessas partidas que eu acabei citando. Contra o Londrina, isso ficou aí um pouco estranho. Mas enfim, a Ponte tenta resolver essa situação para que os atletas possam ir até Aracaju no próximo sábado, 4h30 da tarde, com a cabeça um pouco mais tranquila para o jogo contra o Confiança. E aliás, você fez uma matéria hoje no portal Carlos Batista, explicando detalhadamente o que a Ponte precisa para se livrar de qualquer risco de rebaixamento nessa rodada, na penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte, é claro, precisa vencer o Confiança, o empate não adianta,
Ela precisa vencer o Confiança e torcer para um desses resultados. O Londrina, no máximo, empatar contra o Vila, que aí o Londrina chegaria no máximo aos 45 pontos. O Brusque, no máximo, empatar contra o Operário, porque o Brusque também chegaria aos 45 pontos. E o Remo perder para o Vasco da Gama, porque o Remo só chegaria a 45 pontos. O Vitória também tem uma situação, mas o Vitória tem vitórias a menos que a Ponte Preta, então precisa aí de algumas combinações de resultados para a Ponte Preta se livrar matematicamente do risco de rebaixamento. A delegação chegou agora há pouco aqui em Campinas, depois da derrota para o Londrina. Hoje cedo fez um treino regenerativo lá na cidade paranaense, e a partir de amanhã o Gilson Kleina vai ter aí um pouco mais de detalhes a respeito da situação do Felipe Albuquerque, que saiu machucado, e também do Iago Henrique, outro atleta que pediu para deixar o campo. Rodrigão retorna ao time após cumprir suspensão, e o Fábio Sanches, zagueiro, esse está fora pelo 3º cartão amarelo. Lope. Não. Lope. Diga. Ó, eu lamento de engrossar essa lista sua aí de hospital, tá? Mas coloca mais um aí. Você quer colocar ou não? Posso? Rafael Santos, adutor. Então já é uma situação que eu não tinha informação. Pode ser também então mais um desfalque nas duas laterais. Até agradeço aí o Tigrão. Então são 3 jogadores. Rafael Santos, o Iago Henrique e também a presença do Felipe Albuquerque, além do Fábio Sanches, que está fora pelo 3º cartão amarelo. Então, se for confirmado esses desfalques, 4 atletas estarão fora do jogo contra o Confiança, e aí o Gilson Kleina vai ter que quebrar a cabeça para montar o time da Macaca. Lembrando que o Rodrigão volta e esse fica à disposição. Eu só fiz um levantamento aqui, Júlio, rapidamente, dos 2 últimos jogos das equipes que brigam na parte de baixo da tabela. A Ponte tem Confiança fora e Coritiba em casa. O Operário, que continua na briga também, tem o Brusque fora, e depois o Operário tem o CRB em casa. O Vila Nova tem o Londrina em casa e o Vitória fora. O Remo tem o Vasco fora e o Confiança em casa. O Brusque joga com o Operário em casa e o Goiás fora. O Londrina tem o Vila Nova fora de casa e o Vasco lá no Estádio do Café. O Vitória tem o CRB fora e o Vila em casa. E o Confiança tem a Ponte em casa e na última rodada enfrenta o Remo lá em Belém. Então só um cenário em relação aos concorrentes da Ponte, que se complicou com essa derrota para o time paranaense ontem, jogando no Estádio do Café pelo placar de 2-1, Júlio. Perfeito. Vamos, na sequência, analisar a Ponte Preta e os seus possíveis desfalques para esse jogo decisivo contra o Confiança. Mas antes, o Batistão tem aqui um recado para os nossos ouvintes, antes de seguirmos com o noticiário da Macaca. Pois não, Batista? Sim, com certeza. Recado sempre muito importante para você que é pintor, para você que vai pintar a sua casa, você que está precisando pintar aí o seu barracão. Quero falar aqui da Corbella Tintas, a parceira do pintor. E na Corbella Tintas você vai encontrar a linha Alabastini. É fácil você reparar e cuidar das suas paredes. O Repara Paredes e o Repara Madeiras são ideais para preencher furos e buracos e demais imperfeições em alvenaria ou madeira. A lixa líquida é o preparador de superfícies que substitui a lixa convencional. E o melhor, não faz poeira. E tem mais produto Alabastini para você. Gel removedor, a forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes e instens. Nivela madeiras, a preparação sem igual para deixar portas e janelas com acabamento mais liso, uniforme e com melhor resultado. Os produtos Alabastini vão facilitar a sua vida. E você encontra na Corbella. Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo WhatsApp 3307-4179. Anote aí o zap 3307-4179. Ou então entre no site Corbella Tintas
Corbela com 2 L. Vamos lá, analisando a Ponte Preta, Glega Zorzin, jogo decisivo no sábado contra o Confiança e essa preocupação com o departamento médico e a preocupação da lista de desfalques aumentar nessa reta final também. Exatamente, né, Júlio? E não dá para a Ponte deixar aí para a última rodada. Esse é o jogo, né, contra o Confiança. Independente se vai ter desfalques ou não, nós vimos a Ponte completa jogando lá com assim, completa em termos, né? O Rodrigão estava fora, mas assim, um time com peças importantes e foi lá e perdeu pro Londrina. Então, eu acho que é mais na atitude agora. Tá na hora, tá no momento desses jogadores começarem a ver pelo lado profissional. Tudo bem, pode ter problemas fora do campo, mas eu acho que nesse momento, tá? Para esse momento, para esse jogo, essa história não vem ao caso. Porque, primeiro, eles estão defendendo uma camisa de muita história, de muita tradição, de uma torcida maravilhosa. E segundo, é o nome do jogador, né, que está em jogo. É uma mancha no currículo, um descenso, é uma mancha no currículo essa campanha. Então, os caras precisam se mobilizar, tá? Os jogadores. Eu tava dizendo para você em off aqui, né? Se eu sou o dirigente da Ponte, lá de Londrina eu já vou direto para Aracaju. Fico a semana toda lá treinando, me adaptando ao clima, já boto esses jogadores aí para viver o clima do jogo, porque é decisão, pô. É decisão pra Ponte. Não dá para deixar pro último jogo. Senão vai ter problema. Acho que tem que procurar definir logo aí nessa partida. Tem chance? Claro que tem. Já mostrou que tem. Agora, precisa mudar a atitude, né? Precisa mudar. Nós falamos muito hoje sobre escalação de fulano, de postura tática. Só que para esses jogos, independente de qualquer coisa, o jogador tem que ir a campo e daquela mesma forma que foi contra o CRB, que nós falávamos muito, jogadores após o jogo extenuados de tanto correr, lutar, guerrear, né? Jogadores precisam guerrear nesse momento. E na última partida nós não vimos isso, né? Não vimos isso. Jogadores numa rotação totalmente abaixo do que pediu o jogo, e o Londrina ganhou no coração, ganhou na raça, na vontade, correu mais, lutou mais, buscou mais e queria vencer, né? Queria a vitória. É o que faltou para a Ponte. Faltou realmente guerrear. Faltou realmente os jogadores se fecharem da forma que tá? Estão se fechando, legal. Mas nesse último jogo, impressionante. A impressão que eu fiquei foi de que os caras acharam, não, daqui a pouco a gente ganha o jogo. Londrina tá mal pra caramba, tá lá embaixo na tabela, daqui a pouquinho a gente ganha. Aí sai na frente, aí o relaxamento acontece ainda mais e olha o que deu, né? Tem 11 caras, tem 11 jogadores pro lado de lá também. É 11 contra 11. E às vezes não dá no aspecto técnico, às vezes você não tá num dia legal, às vezes o horário, o clima, o gramado, né? Não tá. Mas aí, meu amigo, tem que correr, né? Tem que sujar o calção mesmo. E é o que faltou pra Ponte nessa partida. Então, olha, fica a dica, hein? Não deixe pro último jogo. Defina logo nessa partida contra o Confiança, porque senão vai ter problema, Júlio. Carlos Henrique, quero ouvi-lo também em Ponte Preta numa semana decisiva, CH. Você sabe que nas últimas partidas, em nenhum momento nos meus comentários eu duvidei que a Ponte ia permanecer na Série B. Eu afirmei que ficaria, né? Mas a partida do último final de semana me trouxe muita insegurança, eu vou tentar explicar por quê. Porque a Ponte chegou nessa situação ainda de estar à frente do pessoal do Z4, lutando, batalhando. A base do meu comentário da partida contra o Londrina foi falta de comprometimento e comportamental. Esse foi o problema da Ponte. Ela perdeu para um time fraquíssimo. A Ponte é fraca, o Londrina é fraquíssimo. E eu não vi em nenhum momento o time batalhar, o espírito que teve nas partidas que tirou a Ponte de lá de baixo, das últimas colocações. Isso me preocupa muito, porque foi numa semana onde o presidente da Ponte prometeu pagar os salários para o funcionário, para a CLT, e não fez isso, prometendo para essa semana. Eu não sei ao certo se tem relação. Eu só tenho uma coisa para dizer. Independente de quem jogue no próximo jogo da Ponte, no sábado,
Presidente, paga os caras e paga os funcionários, porque a coisa apertou bastante. Eu tenho certeza que a diretoria da Ponte está se esforçando muito para fazer o pagamento. Tenho certeza disso. Mas acelera, presidente, e acelera a diretoria, porque não pode ter pendência antes do jogo de sábado. Sabe aquela história? Uma vez um professor Zé Teixeira, eu tive a alegria, não sei se... não sei quanto tempo mais Bom, enfim, ele me disse isso, mas ele me ensinou uma coisa. Quando eu trabalhava de repórter em São Paulo, ele coloca uma coisa que serve para os dias de hoje, principalmente. O jogador de futebol não deixa faltar um copo d'água gelado. Você coloque toda a situação à disposição, evidentemente dentro das suas circunstâncias e do que foi combinado, para não ter desculpa, porque senão a coisa complica. Se fica na mão, o clube está na mão, e o clube tem culpa, a diretoria também, porque foi essa diretoria que contratou esse time fraquíssimo da Ponte, não é? Você tem que dar todo o respaldo. Logística, acomodação, recuperação, tem que tentar fazer tudo, para tentar não ter desculpa, para não ficar com conversa de espera-trem. Como na última partida, depois, infelizmente, sem saber o que falar, porque o time não teve atitude, o Klena deu 5, 6 desculpas que, com todo respeito, para mim não colam. A coisa é muito clara para mim o que aconteceu. De qualquer maneira, eu não tenho como provar isso. Eu não estou aqui afirmando que por causa de salário atrasado o time não correu. Mas que é estranho, é estranho. A não ser que alguém da Ponte se pronuncie dizendo o seguinte: o time está estafado. Estafado. Que nenhum se esforçou como deveria, na minha maneira de ver. Então, para o jogo contra o Confiança, se não correr, não vai ganhar. Pior do que isso, vai perder. Porque lá em Aracaju, o Sergipe, que está praticamente, o Confiança, aliás, que está praticamente rebaixado, dificilmente vai escapar. Lá eles se mobilizaram. E tem um time, na minha modesta opinião, tecnicamente falando, melhor do que o Londrina. Isso não quer dizer muita coisa, porque cada jogo tem uma característica muito sui generis, da partida, do clima, enfim. Mas se não acontecer uma mobilização do time da Ponte para enfrentar o Confiança, aquilo que a gente tinha certeza que não ia acontecer, pode acontecer. E repito, depois que eu vi o comportamento do time contra o Londrina, eu fiquei muito preocupado. Então está mais do que na hora dessa diretoria correr atrás do rabo. Paga os caras. Porque se levar esse problema para o jogo de sábado, eu lamento muito, mas a Ponte vai ter problema, Júlio. Valdemir Gomes, quero ouvi-lo também. Uma semana tensa e também decisiva para a Macaca, Tigrão. Tensa demais. E dentro dessa linha de raciocínio do CH, eu conversei com algumas pessoas hoje. E claro que eu vou preservar até a integridade das pessoas e a minha também. Mas você sabe o que... E aí já não é mais opinião. E eu preservo muito as fontes, e não é uma só, com as quais eu conversei. Aí já não é mais opinião ou percepção, aí já é informação. Você sabe o que mais irrita, e o que mais desgasta e arrebenta com o ambiente de jogador de futebol? É você prometer e não cumprir. A melhor coisa, se você não tem certeza, e aí tem que olhar nos olhos, mas para isso não pode, né? Você tem que ser sincero, né? Tem que agir com sinceridade, de propósitos. Mas você tem que chegar no cara ou na reunião e dizer o seguinte: nós não temos previsão. Estamos correndo deslocadamente atrás para resolver o problema. Deslocadamente atrás para resolver o problema. Tem muita gente correndo, já adiantamos cota, vamos tentar adiantar mais algumas. Estamos consultando alguns investidores e os senhores não vão ficar sem receber. Isso é uma promessa. Agora, eu não quero dar data, porque eu não tenho a certeza e vocês merecem todo o meu respeito. Então, eu não vou dar data
porque eu não tenho certeza. Pode ser que nessa data que nós estamos cogitando dê certo, mas não é uma certeza. Então, minha gente, vamos lá. Dar data e não cumprir é pior do que dar o calote. Não prometam aquilo que não pode ser cumprido. Digam que não existe uma data definida, mas que vai sair, e tentem trazer os caras do lado. Mas não chegam lá com outras conversas, não cheguem lá dizendo o seguinte: dia tal, e chega o dia tal e não sai. Aí é morte para os caras. Aí os caras ficam pé da vida. Aí tem líderes dentro do elenco que fazem um movimento no sentido daqueles que não têm o mesmo grau de liderança. Isso que eu estou falando não é opinião, é informação. Então, se vale aqui uma sugestão, nossa, agora para contribuir, não critico mais ninguém, até acabar o campeonato. Depois a gente vê o que faz. Que agora a Ponte precisa sobreviver e precisa ser salva, resgatada. Então isso aqui é uma sugestão contribuindo para, de alguma maneira, indiretamente, e nem é função minha, tentar ajudar. Não deem data que não esteja definida, certa e consumada. Esse é o pior de todos os cenários para deixar os caras totalmente transtornados e arrebentar o ambiente. E isso aconteceu antes do jogo contra o Londrina. Jogadores tinham a expectativa de entrar com algum no bolso. É isso que aconteceu. Ah, então eles são mercenários? Não, eles são seres humanos, frágeis, têm família. Agora, alguns jogadores da Ponte não tiveram intensos como em outras oportunidades. E os senhores sabem do que eu estou falando. No segundo gol do Londrina, e eu não quero colocar a carga em cima de um só, estou falando coletivamente. Agora, só para dar um exemplo, o Iago toma o drible e não mata a jogada. Ele que é o homem da recomposição, que era naquele momento. Toma o drible, desiste do lance, dá um trote lento, o jogador leva a bola no fundo e parte para cima do Rafael Santos, que fica com medo de cometer pênalti, bota os dois braços para trás e aí a bola passa. Tivesse dado um catiripapo lá onde aconteceu o drible, no Iago, não tinha saído o segundo gol do Londrina e a Ponte estaria numa situação quase que de solução total, que teria mantido o Londrina a 5 pontos com 6 em disputa. Então não deem datas. É isso que deixa a coisa no nível de falta de segurança e de revolta que o time ficou. Não vou dar as fontes, não converso com ninguém a respeito disso, mas estou dizendo aqui, isso é uma informação. E no momento oportuno, se precisar botar jogador para falar, a gente bota também, sem problema nenhum. Bota jogador, bota membro de comissão técnica, bota qualquer um. E aí, para encerrar, quero dizer para os senhores que é muito provável, e no sábado, não sei se já fizeram esse exercício, eu não ouvi o programa hoje na hora do almoço, mas existe uma grande possibilidade de que o Confiança entre matematicamente rebaixado sábado. Explico. Confiança tem 36 e chega no máximo a 42. A 42. O Londrina já tem 41 e joga sexta. Joga contra o Vila Nova, jogo de compadre, hein? Compadre no bom sentido, Vila Nova já escapou, já não precisa de mais nada, absolutamente nada. Então, alguém tem dúvida de que o Londrina tem enormes possibilidades de ganhar esse jogo? Eu não tenho nenhuma dúvida. O jogo é em Goiânia. E o Londrina, prestem bem atenção, o Londrina, ele já joga com um número de vitórias de 10 vitórias, enquanto que o Confiança tem 9 vitórias. Então, na pontuação ou no número de vitórias, o Londrina pode
já está numa situação em que o Confiança não alcança mais. A Ponte ele não alcança mais, que ele chega no máximo a 42. Vamos em frente. O Remo tem 41 e já tem 11 vitórias. 11. E joga a sexta contra o Vasco, que está cumprindo tabela. O Vasco está de férias. Se o Remo ganhar esse jogo do Vasco, se ele empatar com o Vasco, ele vai a 42, que é o número de pontos máximo que o Confiança chega, e o Confiança atinge um número de vitórias de 11 igualmente ao Remo, sem depender da última rodada, e perde muito feio no saldo de gols. E aí também fica fora do baile. Com relação ao Brusque, que já tem 41 e 12 vitórias, 12, Confiança só tem 9. Então, se ele ganhar as duas, ele não chega até o Brusque em número de vitórias, mas ele chega a 42 pontos. Se o Brusque joga a sexta contra o Operário, o Brusque joga contra o Operário, que também já está só cumprindo tabela. É jogo tranquilo. E aí, o Brusque empatando, ele faz 42 pontos, número máximo que o Confiança pode chegar, mesmo ganhando da Ponte e ganhando a sua última partida, só que ele chega a 11 vitórias e o Brusque já tem 11. Portanto, com um empate, apenas um empate do Brusque em casa contra o Operário de Ponta Grossa, também o Confiança não alcança mais. Sobre a Ponte eu já falei, e sobre o Vitória, é o único time que está aí brigando para permanecer com o próprio Confiança, que joga segunda-feira contra o CRB, tem 40 pontos e chega a 46. Resumindo, a probabilidade de que o Confiança já entre matematicamente rebaixado é imensa por ele jogar depois dos outros. Então, diretoria da Ponte, sem nenhum adjetivo, diretoria da Ponte, está na mão dos senhores de motivar esse time, porque o Confiança não terá provavelmente nenhuma motivação de permanência, já entra rebaixado, muito provavelmente, não é certeza, mas a chance é grande. Só que ele vai estar com grana do Brusque, com incentivo do Remo, com incentivo do Londrina e até do Vitória. E a Ponte não pode dar incentivo para ganhar o jogo, de forma nenhuma. Isso é ilegal. Mas ela pode dar um grande incentivo, eu não sei de onde que pode vir a grana, para o seu time ganhar o jogo contra um time que provavelmente já estará rebaixado. Só que o Confiança rebaixado vem voando para cima da Ponte, como foi voando para cima do Guarani o Brasil de Pelotas há 2 rodadas atrás, já rebaixado há muito tempo, mas com incentivos extras. Mala white bag, não é mala preta, white bag. Já existirá incentivo para o Confiança para correr uma barbaridade, mesmo rebaixado. E a Ponte não pode fazer isso com o Confiança. Os outros podem. Então ela que incentive o seu time a ganhar de um time que estará provavelmente rebaixado. Matematicamente, está dado o recado. Ô Batistão, Carlão do Parque Santa Bárbara, quero saber da sua opinião, o quanto que essa questão dos atrasos salariais tem influenciado no momento da Ponte nessa situação na reta final. Olha, eu não tenho percebido não que tenha tido algum tipo de influência, porque a Ponte fez jogos impressionantes. Eu até destaquei aqui, né, de que vontade não estava faltando, o time estava correndo uma barbaridade, fez inclusive das tripas o coração para conquistar resultados inimagináveis. Vimos atletas saindo de campo extenuados, quase nem conseguindo andar de tão cansados que estavam. E o salário estava atrasado, o direito de imagem estava atrasado, e foi exatamente nesse período, né? A Ponte vem pagando um aqui, outro ali, mas sempre com atraso.
nunca conseguiu colocar em dia. A esse jogo diante do Londrina, onde faltou essa gana, essa vontade, mas me pareceu muito mais pelo cansaço mesmo. O calor era muito alto, né? 33 graus no momento em que começou a partida. E também a sensação térmica dentro do campo, a gente sabe que é muito maior. 33, o cronômetro, aliás, o termômetro estava marcando. O jogo parou 2 vezes para hidratação no primeiro tempo e também no segundo tempo para reidratação. Então isso significa que aquele termômetro da CBF à beira do gramado, ele indicou temperatura acima de 28 graus por mais de 10 minutos, que é isso que a CBF determina. Então, foi um ponto fora da curva. É claro, é evidente que atrasar o salário, nenhum trabalhador trabalha tranquilo sabendo que as contas estão lá para pagar e não tem o dinheiro para poder quitar as contas, né? Eu passei por isso na minha vida, num período que trabalhei lá em Araraquara. O mês tinha 90 dias e todo dia chegava em casa no começo da noite e a minha esposa, a Márcia Batista, que me acompanha há muitos anos, perguntava, pagou? Não, não pagou. Então é difícil, porque tinha que comprar fiado no açougue, graças a Deus lá tinha crédito. Mas a gente sabe, né? Você compra fiado, marca na caderneta, sabe-se lá que tipo de marcação está sendo feito lá. Se é a real ou se está colocando algum juro em cima. E também se estiver colocando o juro, está mais no direito do comerciante colocar. Mas era fiado na quitanda, fiado no mercado, fiado no açougue. Um sufoco terrível. Então, quem é que tem paz e tranquilidade para desenvolver um trabalho? O caso do futebol necessita do físico, da mente, é uma junção de corpo e mente para praticar o futebol e resolver a questão. E aí essa intranquilidade ela pode pesar. Mas sendo objetivo e claro naquilo que perguntou aí o nosso ouvinte, não percebi não. No jogo contra a equipe do Londrina realmente faltou essa gana, o time não guerreou, não foi um time decisivo, o Londrina foi mais decisivo, correu mais do que o time da Ponte, mas me pareceu muito mais a questão do cansaço. Veja o caso do Rafael Santos, né? Saiu de campo extenuado. O caso do Albuquerque nem teve condições de continuar a partida. Saiu de campo sem ter condições de andar, não estava tendo condição nem de andar. Os dois saíram contundidos, viu, Batista? Os dois saíram contundidos com problema muscular, além do cansaço. O que agrava ainda mais o que você está falando aí. Exatamente. Agrava muito, né? Porque são dois jogadores importantes que vão desfalcar num jogo terrível que a Ponte precisa ganhar. Mas eu arrisco dizer, né, mesmo com Kevin na lateral direita e com Marcelo Hermes na lateral esquerda, e com o retorno do Rodrigão, a Ponte é mais time do que o Confiança. Tem condições de ganhar essa partida e se tivesse vencido ontem, a Ponte já teria assegurado a participação em 2022 na divisão. Mas nada para a Ponte é fácil, né? Ao longo da história sempre foi assim, é sempre mais difícil. O pão da Ponte sempre cai com a manteiga para baixo. Aí é um sufoco para poder tirar a terra e tal, arrumar um jeito de tentar comer esse pão com manteiga. Então vai ser assim, vai ser sofrido, vai ser terrível, mas vai ser assim e a Ponte vai escapar, vai permanecer na divisão, vai vencer a equipe do Confiança e o ideal seria realmente sair de Londrina e seguir direto para Aracaju. Ir lá fazer um trabalho, até porque teria um dia a mais para fazer um treino aí para o Gilson Kleina montar o time da Macaca. Mas veja, está devendo o salário, está devendo direito de imagem. Então como é que de repente vai pagar o hotel, estadia de hotel e tal, para ficar uma semana, quase uma semana? O jogo é sábado, hoje ainda é terça-feira lá em Aracaju. Não tem sentido. Não tem sentido. O jogador vai questionar isso. Olha, não paga a gente aqui, vai pagar diária de hotel?
Então não tem problema, volta para Campinas, faz a preparação aqui, vai um dia antes para Aracaju, aí sim, tudo bem, e vai enfrentar o Confiança e vai vencer o Confiança. O que não pode é ficar remoendo esse revés lá em Londrina, procurando motivos por que é que aconteceu aquilo, uma caça às bruxas, apontando o dedo para alguns jogadores, sendo que a Ponte vai precisar de todos para conseguir a permanência na divisão. Então o momento agora, isso aí já passou, não volta mais. O jogo com o Londrina, infelizmente, não volta mais. Então passa uma borracha em cima disso, esquece esse negócio e foca definitivamente daquilo que precisa ser feito no jogo contra o Confiança. Bom, Lupe, mais algum detalhe por hora na Macaca? Eu posso rapidinho, porque amanhã, Júlio, o nosso... Infelizmente, a Ponte poderia ter terminado essa situação vencendo Londrina. Mas no dia 20, no sábado, tem jogo contra o Confiança, tem eleição na Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Então amanhã o programa Bandeirantes Esportiva vai ser destinado para ouvir os dois lados, as duas chapas que estão concorrendo aí ao pleito. Então hoje, para quem até não sabe e não está acompanhando, hoje eu estou aqui no YouTube com um vídeo da minha face, que é muito feia, para fazer um sorteio sobre a ordem das entrevistas. As entrevistas serão gravadas com representantes das duas chapas. E amanhã essas entrevistas serão veiculadas aqui no Bandeirantes Esportiva. Então eu vou fazer um pequeno sorteio para saber qual chapa vai ter aí a primeira oportunidade de falar aqui, até porque isso foi combinado com os dois lados. Então, para quem está vendo no YouTube e para você que está sintonizado na Bandeirantes, eu tenho aqui os papéis escrito DNA, deixa eu pegar aqui, DNA Ponte Pretano e MRP, que é o Ponte para o Futuro. Tá aqui, deixa eu abaixar um pouquinho mais. Os dois estão aqui na minha mão. Eu tenho uma caneca, que aliás tem meu nome, Os Donos da Bola, muito bonita, que eu ganhei lá do Batista. E vou colocar aqui os dois papéis para sortear quem vai amanhã ser o primeiro a falar aqui na Rádio Bandeirantes. Mostra que a caneca tá vazia. Caneca vazia, ó. Aqui, mostra. ó. Caneca Senão, vamos vazia. falar, o cara que perder o sorteio, que não muda nada, vai dizer assim, mas tinha 5 papelzinhos do outro lá dentro, você não mostrou. Então mostra que a caneca tá vazia. Caneca vazia. Boa. Aqui, tela do YouTube. Espera aí que eu vou gravar aqui. Grava aí, Batistão. Vou ligar o meu celular. Não, mas fica, a gravação, o vídeo fica no YouTube, né? É verdade. Fica permanente. Fica permanente. Então aqui... Não, Batista, depois você puxa o arquivo, parece que não sei, pô. Bom, rapidinho, porque eu já estou tomando muito tempo. Sim. Tá aqui a xícara dos Donos da Bola vazia. Os dois papéis... Peraí que eu tenho dúvida. Peraí, é xícara ou caneca? Vai, gente. Então, pra não ter dúvida, é caneca, né? Tô balançando aqui, ó. Vai lá. Papinho. Tirei um papel, que eu vou mostrar aqui pra câmera. MRP. Tá aqui, ó. Começa falando amanhã na Bandeirantes e na sequência a DNA vai expor as suas ideias e seus projetos. Então amanhã no Bandeirantes Esportiva o Bloco da Ponte será dedicado às ideias das duas chapas que vão concorrer ao pleito no dia 20, começando pela MRP e depois com a DNA. Obrigado, Júlio. Valeu, Lupe. Até daqui a pouco. Agora são 6h17. Ah, meus amigos da Bandeirantes, bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor, qualidade e um ambiente super aconchegante. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Olha, eu vou dar alguns motivos para você dar uma passadinha por lá a qualquer hora do dia na Nico, tá bom? Tem sempre aquele pãozinho na chapa com pingado. Sobremesas fresquinhas todos os dias. Almoço de segunda a sábado das 11h30 às 15 horas. E lembrando que toda quinta-feira tem bacalhau. Na Nico, bacalhau é na quinta. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar
a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico. Essa semana tem festival de pães rústicos. Olha, marque aí na sua agenda, de 18 a 20 de novembro, com os sabores, hein? Tem pão calabresa, linguiça fresca, tem pão de cacau, tem nozes com gorgonzola, queijo fresco com espinafre, bacon com mussarela, pão de berinjela com pimentão e azeitona. Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery, é só chamar no WhatsApp 99114 6964, 99114 6964. Ou peça também pelo nosso iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Ah, mas como eu adoro uma padoca! Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou de nosso planeta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretozeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais, @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade.
Vamos falar agora sobre a Iveson Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse iveson.com ou ligue 19 99908 4730. Sabia que você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%? Com a Nacional Sol Energia Inteligente você pode. Através da energia fotovoltaica, placas solares captam a luz do sol e transformam em energia limpa, sustentável e de graça. Envie sua conta de energia agora para o WhatsApp 19 3929 8287. 19 3929 8287. Vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade e boas energias. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano, entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual, entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Contrafilé peça vácuo 35,90 o quilo. Batata mais batata congelada 2 quilos 15,98. Frango inteiro congelado 7,98 o quilo. Presunto cozido suínco sem capa 15,90 o quilo. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 22 de novembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Acessórios Três Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 974032077. Bandeirantes Esportiva. Carlos Batista. E eu tenho um recado para você que vai construir. Atenção, hein? Chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda obra. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Cimento Montes Claros Ultra Forte. São mais de 50 anos de tradição
e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimento. O cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. É parceria que se fala? Então chama o cimento Montes Claros. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou, chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Vamos lá com informações do Guarani, o torcedor ansioso para segunda-feira, a decisão contra o Goiás, hein, Marquinhos? Não tenha dúvidas disso, né, Júlio? Um abraço para você, para o amigo da Bandeirantes. Decisão é aqui na Bandeirantes. Estaremos acompanhando mais um jogo do Guarani contra o Goiás, segunda, 8 da noite, no Estádio Brinco de Ouro. A gente vai falar muito desse jogo, mas o importante nesse momento também é ouvir aqui o Lucão do Break, jogador que acabou se recuperando dentro de campo. Foi o escolhido pela assessoria para conversar com os jornalistas, inicialmente falando do momento. O momento que a gente vive, né? Todos nós sabemos do que passamos, do que a gente viveu, das dificuldades. A gente sabe que é um grande jogo que a gente tem em casa para poder dar um grande passo, para poder buscar o nosso objetivo, o nosso sonho, né? Um sonho de todos. O trabalho a gente vai continuar fazendo, a gente vai continuar sempre buscando o melhor, né? Eu creio que a gente ganhou muita força nesses últimos jogos e temos uma semana aí cheia aí para poder trabalhar bem, recuperar e fazer uma boa semana de trabalho para que a gente possa, com muita dedicação e entrega, a gente possa conquistar um resultado aí na segunda-feira e, se Deus quiser, dar um grande passo aí para a nossa tão sonhada aí Série A. Lucão, aquela declaração que você deu após o jogo foi meio que um desabafo por conta das críticas que você estava recebendo? E gostaria já que você falasse da partida contra o Goiás na segunda-feira. Então, sobre a minha declaração, acho que não é desabafo, faz parte. Eu acho que é mais para enaltecer a história mesmo, o que se passa internamente, né? Como as coisas acontecem por trás dos bastidores, mostrar a força do nosso grupo, mostrar a força dos nossa amizade, né? Dos companheiros. Eu acho que o que eu falei, todos compactuam também, que nosso grupo é um grupo muito trabalhador, muito aguerrido e que a gente sempre procura se abraçar e encarar os próximos jogos como a gente encarou o Avaí. Acho que um grande jogo, né? Um jogo onde a gente conseguiu trocar de posição. Acho que pela primeira vez a gente conseguiu permanecer no G4 e agora é se preparar aí para mais uma batalha, uma final, né? Onde a gente tem a oportunidade de encaminhar aí um grande passo aí para buscar aí esse acesso aí na última rodada. O jogador falou do crescimento do seu futebol nas últimas partidas. Então, acho que o trabalho que a gente vem fazendo, às vezes a gente trabalha e o resultado não anda junto, mas quando a gente trabalha muito, persiste, uma hora ele anda casado e acho que foi o que aconteceu.
trabalhei muito duro esse período aí que eu não tive sendo utilizado, porque na vida a gente tem que ser forte quando as coisas são difíceis, é uma coisa que eu procuro fazer sempre na minha vida, é aprendizado. Futebol ele muda muito, ele não é uma coisa que é fixa, então eu já, pela experiência que eu tenho, eu já vivenciei muitas experiências e a oportunidade de poder conseguir aí recuperando aos poucos aí a confiança do torcedor, a confiança de todos, poder estar também mostrando meu trabalho, que às vezes não acontece na hora que a gente quer, mas o mais importante é a gente não desistir, que uma hora acontecem as coisas e esse jogo aí foi uma prova disso. Legal, tá aí o Lucão do Break, consciente do que ele fez e do que ele está fazendo agora no Guarani, né, Júlio? Pois é, né? E muito legal essa volta por cima do Lucão, né? Foi um jogador que até o Daniel Paulista elogiou muito na coletiva após a vitória contra o Avaí, que ele nunca reclamou do período que ele ficou no banco de reservas. E quando ele voltou ajudando o time e ajudou muito nessa vitória por 4-0, participando de todos os gols, Galega Zorzinho. E tem todos os méritos, né? No momento decisivo, tá crescendo o futebol do Lucão do Break, que é aquilo que nós sempre falávamos, né? Tecnicamente, não dá para exigir dele. É um jogador de arremate, um jogador de finalização, um jogador que briga ali dentro da grande área. Não sei se... Eu acho que é a oportunidade, é a sequência, é o momento do time, né? Porque o Lucão teve inúmeras oportunidades, mas não conseguiu evoluir. Logo depois da saída do Davó, né? Ele recebeu a oportunidade e muito longe de ser o Lucão que é hoje. Só que aí é aquele negócio, né, Júlio? Hoje o Guarani precisa muito mais do Lucão do que antes, né? Outros jogadores decidiam as partidas, né? E hoje o Lucão do Break, num crescimento, junto com o time, vale ressaltar isso também, né? A equipe está crescendo num todo. Não é o Lucão do Break, não é o Lucão, é a equipe toda. E ele está acompanhando. Isso é importante demais. Tomara que ele continue nessa ascensão, tomara que ele continue marcando gols, né? Eu fui um dos críticos do Lucão do Break, mas porque não estava realmente apresentando nada, não estava fazendo gols, não estava ajudando tecnicamente o time. Hoje é diferente, né? Hoje ele merece elogios, merece tudo que está passando, porque está resolvendo, está fazendo gols, está ajudando, né? Na partida passada, a gente percebe que ele participa do gol do Júlio César, faz 2 gols, né? Olha pra você ver. Então é um jogador totalmente diferente daquele Lucão do Break, lá na saída, após saída do Davó. Tomara que dê certo, Júlio, tomara que ele continue nessa crescente. O Guarani vai precisar muito do Lucão do Break. E eu tenho certeza aí, a gente percebe na fala, nas palavras, que ele está preparado para esse momento, né? Esse momento de ser o homem-gol do Guarani, ser o homem que vai ajudar o Guarani a conquistar o acesso. Parabéns também ao Daniel Paulista, né? Que foi lá, acreditou, escalou, deu a oportunidade e o jogador resolveu. Acho que esse feeling, né? Como gosta de dizer o Marquinhos, do Daniel Paulista nessa escalação aí, exatamente. Tem muito a ver, né? Tem muito a ver com a participação do Lucão do Break também. Acreditou, deu a oportunidade e o cara foi lá e resolveu. Pois é, CH, o Lucão do Break motivado, né, para essa reta final e certamente com essa confiança toda vai ser uma peça aí muito utilizada pelo técnico Daniel Paulista nesses 2 jogos restantes. Por mérito dele, ele virou titular do time. Eu não acredito na volta, eu sei que está machucado, do Todinho. Só pelo que ele fez contra o Avaí, as 2 próximas partidas, ele deve ser o titular. E repito, com merecimento. Não desistiu. Ele aproveitou com inteligência o bom momento de todos. O crescimento não é só individual, é coletivo. O Guarani efetivamente está num momento diferente. As coisas estão encaixadas. Tudo indica que o Guarani vai subir, mas ainda não subiu. E fui perguntado hoje pelos nossos ouvintes o que eu acho que vai acontecer na sequência, né? Se o Guarani vai repetir, por exemplo, a atuação diante do Avaí. Eu acho bem difícil, porque o Guarani jogou tão bem, de uma maneira tão perfeita, ou beirando a perfeição, que no futebol é muito difícil você repetir 2 partidas daquela magnitude, os 4-0, sem dar chance nenhuma para o bom time do Avaí.
Agora vem outro bom time contra o Goiás, o próximo adversário do Guarani. Eu não tenho dúvida da vitória. Eu só não tenho certeza absoluta que vai subir. Mas tudo indica que sim. O Regis acordado, o Lucão não joga sozinho. Se o todo, meio campo que jogou com bastante segurança e confiança, se os laterais não falharem, se a zaga tiver o mesmo comportamento, que o todo, como jogou, nem precisa fazer 4-0, 1-0 já serve, não é? Então, legal, é bom esse momento dele. O Índio também subiu de produção e outros jogadores, né? Para ser bem correto aqui. O Regis, por exemplo, que é o cerebral do time, fez uma partida excepcional. Sávio também, Júlio também, Bidu parou de errar, zaga segura. Enfim, o Guarani na última partida não teve nenhum tipo de observação negativa. Agora, o adversário de segunda-feira, na minha modesta opinião, mesmo sem o Aleph Manga, que tomou o terceiro amarelo, é um time que deve e merece todo o respeito do Guarani. Mas o Guarani em casa, a torcida abraçou o time, eu tenho certeza que teremos na segunda-feira mais de 10 mil espectadores. Campo, torcida do lado, com a confiança em alta e com o time jogando bola, eu não tenho dúvidas que segunda-feira que vem o Guarani vai ganhar mais um jogo, Júlio. Bastão, sei que você vai falar do Guarani também, né? O Lucão do Break dando a volta por cima, sendo uma peça importante aí já para esse jogo contra o Goiás. Tem uma pequena chance de acesso já para o Guarani, mas também dando um recado aí para os nossos ouvintes que estão escutando aqui o Bandeirantes Esportiva. E esse recado é muito legal e muito importante. Conversava agora há pouco com o Henrique, que comanda a Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. E o Henrique me disse que está preparado, a Rose Pisos está preparada para o mega feirão Black Friday da Rose Pisos. São mais de 200 mil metros quadrados de pisos com preços incríveis. Diversos produtos com até 50% de desconto. E você pode parcelar tudo em até 12 pagamentos no cartão. Somente começa no dia 17 e vai até o dia 21 de novembro. Hoje é dia 16, portanto vai começar amanhã. Amanhã começa, atenção, hein? Quer economizar de verdade? Então compre pisos, vai trocar o piso da sua casa. Começa amanhã, mega feirão Black Friday da Rose Pisos, do dia 17 até o dia 21 de novembro. Alguns exemplos aqui, né? Apenas alguns. Pisos cerâmicos a partir de R$ 15,89 o metro quadrado. Gresalato retificado R$ 29,89 o metro quadrado. E porcelanatos retificado diversos modelos. R$ 34,89 o metro quadrado. Black Friday é na Rose Pisos. Atenção, anote aí o endereço, são 4 lojas à sua disposição. No bairro Castelo, em Campinas, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302. E na Avenida John Boy do Lope, 4.949, no Jardim Satélite Íris. Atenção, Hortolândia. Aí, em Hortolândia, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, quilômetro 7. E no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas e no sábado, das 8 da manhã até as 16 horas. Acesse o site rosepisos.com.br para saber mais. Portanto, Black Friday é na Rose Pisos, começa amanhã. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. E sobre o Guarani, né? O Daniel Paulista chegou cercado de inúmeros sinais de interrogação. Ninguém sabia direito o que ele poderia apresentar, né? O trabalho dele, até então, pouco credenciava o treinador. Até pelas redes sociais, o nome dele teve uma rejeição muito grande. Mas ele começou a desenvolver o trabalho
e está muito próximo de conseguir algo muito importante que não acontece desde 2009, quando o Guarani subiu com o professor Oswaldo Alvarez, o Vadão. Então, o que aconteceu aí com o Lucão é o retrato daquilo que vem acontecendo com o elenco do Guarani. Jogadores como o Alan Vitor, que não é titular, embora todas as vezes que ele entra, ele acrescenta bastante, mas surge uma oportunidade, ele entra como titular e depois o time inteiro vai mal, ele volta para o banco de reservas. E aconteceu o mesmo com o Lucão. O Lucão do Break passou um período inativo no banco de reservas, marcou 2 gols e ofereceu a vitória para o banco de reservas. Jogadores que não vêm sendo utilizados, como o caso do Pedro Acorce, por exemplo. E também falou do Tony, do Alan Vitor. Então isso mostra que o Daniel Paulista conseguiu um grupo de homens comprometidos, os chamados aliados. Os aliados são fundamentais em qualquer projeto, seja no futebol ou então numa empresa, por exemplo. Os aliados são pessoas que não podem e não devem ficar esperando que as coisas aconteçam ao acaso. São pessoas que estão trabalhando mesmo que elas não estejam sendo aproveitadas. No caso, jogador que está no banco de reservas. Mas ele pode ajudar. Ele pode, de uma forma ou de outra, ajudar aqueles que estão tendo a preferência do treinador. Então, eles não estão esperando a coisa acontecer, eles estão fazendo acontecer. Então, esses são os verdadeiros aliados, aqueles que ajudam demais, e aconteceu isso com o Lucão do Break. O Guarani está preparado, cresceu na hora certa, vai vencer a equipe do Goiás e vai subir, porque só depende dele. Ah, mas vai enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro, e daí? Qual é o problema? O Botafogo é o Bayern de Munique? O Botafogo é o Barcelona nos grandes tempos? Não é. O time do Botafogo é um time que não se difere muito do time do Guarani, tecnicamente falando. Então já subiu, isso dá uma arrefecida nos ânimos, né? Isso é natural do ser humano, quando tem uma meta para ser cumprida, ele bate aquela meta e aí dá aquela baixada na adrenalina. Isso é bom, isso é muito positivo, porque num curto espaço de tempo, o Anderson Moreira não vai conseguir fazer com que esse elenco consiga extrair mais do que aquilo que ele realmente extraiu. Então, o jogo é decisivo, o torcedor precisa comparecer, é num horário bom, né? Excelente para a prática do futebol, uma segunda-feira à noite e tal. Então, é evidente que seria melhor num sábado à tarde, um domingo à tarde, mas é na segunda. Então, o torcedor vai ser o 12º jogador e vai empurrar o time do Guarani para conseguir a vitória, Júlio. Ô Tigrão, olho no relógio aqui rapidinho. O William de Sumaré está perguntando aqui em termos de pressão. É melhor abrir ou fechar a rodada? Lembrando que o jogo de segunda vai ser o último da 37ª da Bezona, Guarani e Goiás. Eu acho que é melhor fechar. O Guarani foi sensacional contra o Avaí. Eu acho que é melhor fechar, até porque tudo leva a crer que mais uma vez os resultados vão ajudar. Eu prefiro muito mais jogar por último do que jogar primeiro. Se me fosse dado o poder de dirigir a tabela, eu queria sempre jogar sabendo aquilo que já aconteceu. Me parece que diminui a pressão. Claro, mas se não der nada certo? Não importa, o Guarani vai continuar dependendo apenas dele. Mas se os resultados, além dele depender só dele, ainda se os resultados ajudarem, aí ele entra ainda mais leve e ainda mais feroz, no bom sentido, para cima da equipe do Goiás. Está tudo encaixado, Júlio. Só uma hecatombe futebolística tira o Guarani da primeira divisão no ano que vem. Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? É só chamar, Júlio. Agora são 6h47. Bem, eu tenho um recado muito legal para você que quer aí fazer um churrasco, tá pensando em fazer um churrasco, mas sabe como é que é, né? Para fazer o churrasco precisa da carne. E a carne você vai encontrar na Casa de Carnes Mites Bife.
para o seu churrasco show de bola ou para o seu dia a dia também, né? Conte com a Casa de Carnes Mites Beef em Campinas. A Mites Beef fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. A Mites Beef, lá você vai encontrar carnes frescas e você também vai encontrar carnes com qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção para os preços. Eu vou apresentar agora 3 ofertas do dia. Bife de chorizo, R$ 59,90 o quilo. Maminha, R$ 49,90 o quilo. Coxa de sobrecoxa desossada temperada, R$ 24,90 o quilo. Tá barato, hein? Tá muito barato. E a Mites Beef aceita cartão alimentação. Alelo, Verocard e Sodexo. Anote aí o endereço, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, ali esquina com a Rua Piquete, é bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, profissional de larga experiência em Campinas, e ele também pode fazer aí o seu churrasco, leva carne, bebida, garçons, enfim, você não tem nenhum trabalho, vai ser legal demais, você terá só prazer do seu churrasco. Mites Beef, tudo no capricho. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Mega Feirão Black Friday Rose Pisos. Mais de 200 mil metros quadrados com preços incríveis. Até 50% de desconto e tudo em até 12 pagamentos no cartão. Somente de 17 a 21 de novembro. Pisos cerâmicos a partir de 15,89. Gresalato retificado 29,89. Porcelanato retificado diversos modelos 34,89. Preços por metro quadrado. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Lojas em Campinas e Hortolândia. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de novembro. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 24 de novembro. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração ser mais forte. Seja sócio campeão. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Montes Claros. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Mega Feirão Black Friday Rose Pisos. Mais de 200 mil metros quadrados com preços incríveis. Até 50% de desconto e tudo em até 12 pagamentos no cartão. Somente de 17 a 21 de novembro. Pisos cerâmicos a partir de 15,89. Gresalato retificado 29,89. Porcelanato retificado diversos modelos 34,89. Preços por metro quadrado. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Lojas em Campinas e Hortolândia. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. 18 horas e 56 minutos em Campinas. Muito bem. Júlio Nascimento. Vamos lá, Batistão. Agora são 6 horas e 56 minutos. Rapidinho aqui. Só lendo algumas mensagens. Abraço pro Almeida do Guanabara. Mandou a mensagem dele. Boa noite, Júlio. Quantos gols tem o Lucão do Break? Parabéns pelo trabalho esportivo da Band. Abraços, fica com Deus. É o Miguel. O Lucão tem 6 gols, Miguel. 6 gols marcados, por enquanto, com a camisa do Guarani. Um abraço aqui pro Guilherme Sampaio. Gostaria muito de saber o posicionamento do Carlos Henrique, que o Guarani já havia chegado no seu limite, que o time era limitado, e também a respeito sobre Avaí, CRB e Goiás, que estavam com sangue nos olhos antes do jogo. O Denner tá mandando aqui: o irmão Batista é muito puro, vai direto pro céu. É o único que acredita que os jogadores não fazem corpo mole por falta de pagamento. Júlio, agora que precisa dar bicho aos times, vão jogar com os nossos... Agora que precisa dar bicho aos times que vão jogar com os adversários, o Tiãozinho se afasta do Sérgio Carnielli. Ele não liga pro time. É a opinião aqui do Júnior Fernandes. Carlos Batista, seu destaque final dentro do Bandeirantes Esportiva, CB.
Bem, quero mandar aqui um grande abraço, tá curtindo o nosso programa, o doutor Aloísio Menegaso. Aloísio Menegaso, advogado, pertence a Tosini Freire Advogados, é Ponte Pretano, da pele até o osso, e acompanha aqui a nossa programação. Alô, doutor Aloísio Menegaso, um grande abraço, muito obrigado aí pela audiência. E um abraço a todos e muito obrigado a todos aqueles que estiveram participando, né? Não deu para atender todo mundo hoje, mas vou arriscar aqui um palpite, Brasil 2-1 ganha da Argentina, sem Neymar e tudo. Um abraço, Júlio. Valeu, Valdemir Gomes, seu destaque final, se quiser arriscar um palpite também, Tigrão, fique à vontade para o jogo do Brasa. É a primeira derrota do Brasil nas eliminatórias. Vai perder o jogo por 2-0 para a Argentina. E como você fala inglês fluentemente, lá vem. Vou dar uma melhoradinha. A Ponte tem que tomar muito cuidado com White Suitcase. Boa, Tigrão, boa. É verdade, é a famosa mala de incentivo aí aos times adversários. Agradecendo aqui também Glega Storicin, Carlos Henrique, Antônio Lupe, Marcos Luiz, vem a voz do Brasil, na sequência a concentração para Brasil e Argentina às 8h30 com Ulisses Costa e Craque Neto. Trabalhos técnicos do Bandeirantes Esportiva com Alexandre Almeida, Jos Cardoso, timaço técnico de Gil Kleber. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM